10 horas e 52 minutos. Jogos Olímpicos de Paris, na Rádio Bandeirantes. André Coutinho está acompanhando a disputa do atletismo. Mais cedo nós tivemos uma prova com destaque para brasileiros, mas fora das pistas. Neste momento temos alguns brasileiros no chamado atletismo de pista, aquela que dá a volta em estádio geralmente. Tudo bem com você, Coutinho? Boa tarde. Tudo bem, Lupato? Ótima tarde a você, a todo mundo aí no Brasil. Aqui em Paris, agora são 13h52 da tarde, no Brasil 10h52 da manhã, e a nossa expectativa e todo o nosso Alisson dos Santos, o Pio, vai disputar a semifinal da bateria dos 400 metros com barreiras. É a prova de especialidade do Pio, é a prova que o Pio já conquistou algumas vitórias em Copas do Mundo, algumas medalhas, e ele é um dos favoritos. Talvez não seja o grande favorito nessa prova, mas o Pio, ainda mais com aquele cabelo roxo que ele está desfilando aqui em Paris, vai certamente brigar pela medalha de ouro, 2h35 da tarde, pelo horário de Brasília, mais ou menos, né? Tem atrasado um pouquinho o cronograma do atletismo de pista, mas eu estou nesse exato momento aqui terminando de organizar algumas coisas para poder correr para lá, pegar algumas estações de metrô e ir para o Stade de France e acompanhar essa semifinal e trazer aqui o nosso Pio no microfone da Rádio Bandeirantes com, certamente, tenho certeza, aquela classificação para a final. Também outro brasileiro, né, o Matheus Lima, vai disputar uma outra bateria e também vai buscar uma vaga na final. São 3 baterias das semifinais dos 400 metros com barreiras. O Pio está justamente na primeira bateria, na raia 9. E os 2 melhores tempos de cada bateria e mais os 2 melhores tempos somados é que se classificam para a grande decisão dos 400 metros com barreiras. O Pio já dá para basicamente confirmá-lo na final. E aí o outro brasileiro tem chance de final pelos índices, pelo que a gente vem acompanhando aí, Coutinho, porque o Pio disputa com outros 2 atletas, né? Tanto que em Tóquio eles fizeram ali 3 ótimos tempos que venceriam em qualquer outra Olimpíada, mas acabaram, só um acabou com o ouro. E essa hegemonia dos 3 aí continua também, né? Desde então. Sim. Deve ficar entre esses 3. O curioso também é que o Pio ele está tão à vontade, que na última prova, na prova classificatória, ele estava liderando com certa tranquilidade, e aí ele deu uma segurada no ritmo no final, deu uma poupada, e de repente, quando ele viu, ele foi ultrapassado por 2 atletas, um estoniano e um americano. Ele tomou uma bronca do técnico dele, porque ele precisa se concentrar, porque quase que ele acaba comprometendo o tempo dele, tanto é que ele vai largar numa raia não muito central, né? Ele vai largar nessa raia 9 para essa semifinal. Agora ele tem muito controle do tempo dele, agora na semifinal uma bateria um pouquinho mais forte. Com relação ao Matheus Lima, se for com a gente levar em consideração o retrospecto recente e os melhores tempos dos outros competidores, o Matheus Lima não deve conseguir uma vaga na final, mas ele vem numa ascendente e dá para a gente sonhar sim com 2 atletas brasileiros nessa final. É muito difícil, não é natural, o mais natural é que o Alisson dos Santos, o Pio, esteja nessa decisão. Você, Lupato, pintaria o cabelo de roxo para disputar, de repente, para apresentar um jornal importante na Rádio Bandeirantes? O Pio pintou o cabelo de roxo aqui para ficar com a cabeleira mais parecida com a pista roxa que está dando o que falar aqui no Stade de France. Vamos deixar combinado então, se um dia a Rádio Bandeirantes me levar para uma edição dos Jogos Olímpicos, eu vou de cabelo roxo, imagina isso. Eu vou dizer Coutinho, eu vou dizer uma coisa para você. O dia que eu disputar 400 metros rasos aí, na Olimpíada eu pinto. Eu também tô nessa, viu? O dia que eu me classificar para os Jogos Olímpicos, porque tem aquela pergunta já tradicional, né, que o povo anda fazendo aí nas redes sociais, então já vamos perguntar aqui também, né? Mas o que você acha que seria bom, Sabino? O que você acha que você seria, assim, ótimo para os Jogos Olímpicos? Em qual dos esportes? Qual das modalidades? Não, mas se fosse para escolher uma, que você talvez, quem sabe, daria para ir, se tivesse treinado. O meu esporte de adolescência foi a natação, né?
Ah, então talvez na natação. Não, O desempenho do Brasil não foi muito Longe. bom, vai que... E você, Longe. Coutinho? Bom, se for que nem o skate, né? Que tem gente com mais de 50 anos concorrendo, né? Ainda dá tempo. Por E que você, não, né? Coutinho? Certamente levantamento de copo. Obviamente. Esse eu seria bom também, me classificaria. Concorreria entre os melhores do mundo, viu? Se bem que aqui, eu vou confessar, eu tô numa dietinha bem regrada para segurar a bronca, dormindo 3, 4 horas por noite. Se eu entrar nesse esporte levantamento de copo, eu não aguento empunhar o microfone da Rádio Bandeirantes. Então eu tô dando uma maneirada. Eu acho que eu tomei 2 cervejinhas em quase 20 dias aqui, em dias que eu não tinha que acordar muito cedo no dia seguinte. Foram 2 cervejinhas, uma num dia e outra na outra. Então eu tô segurando bem, mas se eu treinar direitinho, viu, Lupato e Sabino, essa daí é difícil de alguém ganhar de mim. Mas falando sério, eu era daqueles adolescentes que eu quase fui profissional de futebol, cheguei a disputar algumas competições de divisões menores, talvez no futebol, mas eu era daqueles adolescentes que já fiz de tudo um pouco, já nadei também bastante, fiz natação, todo esporte que você imagina, eu já competi, exceto aqueles que precisavam de uma estatura mais avantajada, porque eu tenho 1,70 m, então até tentei ali me arriscar no vôlei como levantador, mas aí não dava, as pessoas começaram a crescer, eu não cresci, então eu parei, mas poxa, sei lá, o futebol talvez fosse o mais próximo de eu disputar, não é o mais glamouroso em termos de Jogos Olímpicos. Salto em distância, sabe que eu já ganhei medalha em salto em distância. Opa! Aí, quem sabe salto em distância. Olha lá, então temos um nadador, um saltador, eu não sei. Agora o Lupato não falou o esporte dele. Eu Pois é. acho que, seguindo aí a trajetória do Coutinho, né, pensando na adolescência cheguei a jogar vôlei aí por alguns clubes, vôlei de a praia altura principalmente. Exato, vôlei de praia. Então talvez vôlei de praia eu poderia tentar concorrer aí com alguns dos nossos jogadores, se bem que eu sou baixinho também, viu, pro vôlei. A gente acha que 1,90 é bastante, pros jogadores de vôlei louco. não é tanto assim, viu? Por exemplo, na seleção brasileira hoje só o Bruninho, o levantador, tem 1,90. O resto é tudo bem mais alto, eu precisaria crescer mais um pouquinho aí. Você falou de cervejinha, Coutinho, quanto que tá custando uma cerveja? Depende muito do lugar. Eu já encontrei cervejas por 10, 12 euros, Nossa. o que dá ali 70 e poucos reais, é bem cara. E já encontrei algumas promoções por 5 euros. Mesmo assim, quase 40 reais a cerveja. Porque o euro tá 6,15, né? Mas a gente não consegue pagar 6,15. Você vai pagar ali uns 6,30 se você for comprar euro. Então, bem caro realmente. Paris é uma cidade muito cara, né? É uma cidade muito cara. A gente tem gastado aqui para almoçar. A gente não tem muito tempo de sentar para almoçar, mas se você for sentar para almoçar, em qualquer restaurante para comer uma comida ok, né? Não estou falando comida premiada. Você vai gastar ali em torno de 50 euros. Eu estou falando de 350 reais por pessoa. Então, é uma cidade muito cara. Eu até te perguntei porque eu tava conversando com um conhecido meu que foi para Paris para acompanhar. E aí ontem, como ele não tá num batidão tão forte como o de vocês, ele decidiu curtir lá uma noite em Paris. Diz que foi numa balada lá de Paris, 22 euros o copo de bebida mais barato. 22 euros. E aí conheceu alguns franceses lá, conversando com eles. Os próprios locais disseram, olha, tá o dobro o preço do que costuma ser nessa balada aqui, por causa dos Jogos Olímpicos e por ser um lugar muito conhecido, indicado para os turistas, eles estão, dobrando o preço em alguns cantos da cidade. Você sabe que eu tenho uma história curiosa com Paris, né? E cerveja. Paris / cerveja. Que é a seguinte, minha filha fez 15 anos, pediu de aniversário e aí a gente fez um sacrifício lá e levou minha filha para Paris. Aí é o seguinte, em Paris você anda, né? Anda para conhecer tudo. Só que de vez em quando dá vontade de ir no banheiro, né? Só que o que você faz quando você tem que voltar de ir no banheiro? Você não pode entrar num restaurante pura e simplesmente e falar, vou usar o seu banheiro. Não. Então eu volta e meia parava e tomava uma cerveja. Melhor, né? Para justificar o uso do banheiro. Quem Aí nunca vai dando fez mais isso, vontade né? de fazer xixi, né? É um ciclo vicioso. E é um ótimo ciclo vicioso, viu? De todos os possíveis, esse aí talvez um dos melhores. André Coutinho, bom trabalho pra você aí, que dê sorte pro Pio mais tarde, que a gente esteja em mais uma final no atletismo. Valeu! Valeu, até mais tarde. Valeu, André.
11 horas e 2 minutos. Olha, a gente vai continuar em Paris porque agora de forma oficial os 3 brasileiros do Skate Park estão na final que começa daqui a pouco. Vinícius Batista mais uma vez conosco. E aí? Fala, Lupato. Abração para você mais uma vez, pro Sabino, para todo mundo ligado Opa. aqui na Rádio Bandeirantes. E que notícia pro Brasil, né? A primeira vez na história do skate, desde que o programa foi iniciado, né, em Tóquio 2020, que a gente tem 3 skatistas brasileiros na final de uma modalidade aqui do skate, né, de uma categoria do skate, melhor dizendo. Agora, aqui na Arena da Praça da Concórdia, uma pausa, porque estamos agora com 4h03 da tarde aqui de Paris, 11h03 da manhã do horário de Brasília, mas ao 12h30 de Brasília, os atletas voltam aqui para a Arena para a disputa da grande final. 8 skatistas brigando por 3 medalhas e 3 deles brasileiros. Pedro Barros, o Augusto Aqui, o Japinha e o Luigi Cini, todos classificados para a grande decisão. Aliás, eu conversei há pouco com o Luigi, ele estava muito feliz, claro, destacou, né, essa oportunidade de final, destacou também a presença do público como muito importante também na sua decisão, e também ele falou o seguinte, que a volta dele, que já foi espetacular, que o colocou na decisão, foi uma volta de segurança. Ele ainda tem mais coisas ainda para mostrar. Fala aí, Luigi Cini. Pô, cara, sem palavras, isso daqui é muito especial pra mim, é um dos melhores dias da minha vida, com certeza, e pô, tá com os meus 2 amigos de coração, que são meus irmãos, na verdade, né, o Japa e o Pedro nessa final, não podia ser melhor, cara. Esse é o melhor cenário que a gente poderia desejar e, pô, graças a Deus deu tudo certo, o Brasil veio com a gente, a torcida, e todo mundo aqui, a vibe foi surpreendente, foi indescritível, cara, e muito feliz, vamos com tudo pra essa final. O Brasil vai em busca, contudo, dessa final para beliscar mais uma medalha no skate park masculino. Lembrando que o Pedro Barros é o atual medalhista de prata, né? Conquistou a medalha em Tóquio 2020, quer conquistar novamente aqui em Paris 2024. Como a ordem é decrescente na final, do 8º para o 1º, nós teremos justamente os 3 brasileiros abrindo a decisão. O Japinha, né, o Augusto Aqui, o Japa, como o Luigi se refere a ele, os 2 são de Curitiba, inclusive dividem um quarto aqui em Paris, na Vila Olímpica, uma relação muito boa entre os 2. Aí depois do Japinha vem justamente o Luigi Cini, depois o Pedro Barros, o 4º é o Kiefer Wilson, da Austrália, o 5º é o líder do ranking mundial, o Tate Carew, o 6º, o Alex Sorgente, da Itália, o 7º será o Tom Shore, também dos Estados Unidos, e o último a se apresentar é simplesmente nada mais, nada menos do que o número 2 do ranking mundial e atual campeão olímpico, Keegan Palmer, que bateu com uma nota de 93 pontos na classificatória, a maior nota entre todos os atletas, Lupato, Sabino. E fez uma apresentação impressionante mesmo. Agora, eu fiquei curioso aqui para saber se aqueles competidores de 51, 49 anos se classificaram. Não classificaram, viu, Sabino? Aliás, o Andrew McDonald... Pois é, mas ó, uma curiosidade aqui, um bastidor. O Andrew McDonald, ele fez uma volta, a segunda volta dele foi bem boa, tá? Bem boa, inclusive a arena toda aqui, localizada na Praça da Concórdia, levantou, todo mundo presente se levantou e aplaudiu e gritou muito pro Andrew. Só para a gente se referir a um termo técnico do skate, eu vou tentar descrever também pro ouvinte Bandeirantes, ele terminou a prova saindo da pista e dando um backflip, uma rotação, ele deu tipo um mortal assim, virou de cabeça para baixo e caiu com o skate em pé. Quando ele fez isso, eu falei, ele vai ficar entre os 8. Mas ele foi o 18º no geral de 22 competidores. E quando ele recebeu essa nota, a arena inteira, todos presentes na arena começaram a vaiar muito a arbitragem. Aliás, os juízes hoje aqui do skate park foram muito vaiados. Eu nunca tinha visto muitas vaias para a arbitragem como eu vi hoje aqui na Arena da Praça da Concórdia. Vários atletas fazendo boas voltas, não recebendo notas tão elevadas assim, e o público muito chateado por conta dessas notas
que não foram tão elevadas. Para essas notas boas, vaiou, na verdade, demais a arbitragem. Só que o Andrew teve uma participação muito positiva. Agora, com relação ao Dallas Oberholzer, atleta da África do Sul de 49 anos, ele não conseguiu completar uma volta, caiu nas 3 que acabou executando. Vinícius Batista, a partir das 12 horas e 30 minutos no horário de Brasília, 5h30 da tarde no horário de Paris, teremos, portanto, a final do skate park, 3 chances de medalha. E há quem diga que o Brasil pode conquistar até 2 medalhas, diríamos assim, porque tem ali 2 favoritos. Valeu, Batista, um abraço. Valeu, gente. Boa sequência de programa aí. Abraço para o ouvinte Bandeirantes. Obrigado, Vinícius. O Lupato, a gente estava falando de Paris, só 2 registros aqui. Primeiro, um da Rosana Saad dizendo o seguinte: a gente esqueceu, né? O metrô dobrou de preço. Né? Não são só as bebidas, mas o metrô, que é essencial quando você está acompanhando a Olimpíada, para você se locomover lá a tempo de poder acompanhar várias competições, dobrou de preço. E eles deixaram avisado, né? Antes de começar ali a edição dos Jogos Olímpicos, já ó, a partir do início das competições, teremos o metrô pelo dobro. Olha, o outro registro é do Otávio Muniz. Olha só, Otávio Muniz na nossa audiência aqui também. Um abraço para o Otávio Muniz, dizendo o seguinte: o André Coutinho falou que o esporte dele de juventude foi o futebol, né? Cheio de mar. E de adulto é o levantamento de copo. Olha só, então, acho que tá mais pro levantamento de copo, porque o Otávio Muniz disse que o Coutinho foi um lateral direito apenas razoável, viu? No time da CESP. Olha que a Rádio Bandeirantes... Durou, né? A Rádio Bandeirantes já brigou pelos títulos da CESP, viu? A Rádio Bandeirantes já batalhou por isso um pouco antes da pandemia. Inclusive, ganhamos o título em um dos anos pré-pandêmicos. 11 horas e 9 minutos.